Bolsonaro havia prometido nomear um novo diretor-geral da Polícia Federal ontem. Ele cumpriu a promessa. E a sua nomeação logo cumpriu o script denunciado pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que já alertava para o afastamento do comandante da PF do Rio, que comanda as investigações contra a família do presidente. Foi exatamente isso que aconteceu. Já as Forças Armadas cumpriram, por sua vez, o script certo, o constitucional. Quem parece não seguir script nenhum é a área econômica do governo, que voltou a investir na Embraer 26 anos após a privatização da empresa. Veja agora no Livro de Notícias. Jair Bolsonaro indicou o delegado Rolando de Souza para a diretoria-geral da Polícia Federal. Rolando era subordinado de Alexandre Ramagem na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Ramagem é o amigo da família Bolsonaro, que teve a indicação barrada pelo STF na semana passada, numa decisão polêmica do ministro Alexandre de Moraes, que nós já tratamos aqui. E qual foi uma das primeiras providências de Rolando, apenas alguns instantes após assumir o cargo? Mudar o comando da Polícia Federal do Rio de Janeiro, justamente onde correm as investigações contra os filhos do presidente Jair Bolsonaro. Cá entre nós, isso não é apenas suspeito, isso é um escândalo, é indecente. A Polícia Federal é um órgão de Estado e não pode ser usada para favorecer os interesses da família do presidente ou mesmo para prejudicar os seus adversários políticos. Esse caso revela a necessidade de que a gente avance institucionalmente na autonomia da Polícia Federal. O Livros está debatendo propostas e vai contribuir com esse debate. E por que isso é tão importante e merece a nossa atenção? A denúncia do ex-ministro Sérgio Moro é muito clara. O presidente Jair Bolsonaro estava tentando interferir politicamente no trabalho da Polícia Federal para perseguir opositores e livrar a barra dos seus aliados e principalmente dos seus próprios filhos, que estão complicados com a justiça, como nós sabemos. Para isso, uma de suas prioridades era trocar o comando da PF no Rio. É exatamente o que foi feito ontem. Segundo o jornal O Globo, em depoimento à Polícia Federal, no último fim de semana, o ex-juiz Sérgio Moro indicou 7 provas para comprovar as suas acusações. Entre elas, Moro indicou gravações oficiais feitas pelo próprio Planalto de reuniões que ele teve em que o presidente o pressionou por mudanças na Polícia Federal. Ele também sugeriu a convocação de ministros de Estado que compõem a chamada ala militar do governo e teriam presenciado as pressões do presidente. Estamos falando dos ministros Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, do ministro Braga Neto, da Casa Civil, e do ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Além deles, Moro indicou o próprio Maurício Valeixo, que agora é ex-diretor-geral da PF, e também superintendente da polícia, que sofreram pressões vindas diretamente da presidência da República. Esse é o nível em que chegamos na política brasileira. Ministros de Estado podem ser convocados como testemunhas de um inquérito que apura crimes cometidos pelo próprio presidente da República. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que é a autoridade responsável por investigar e fiscalizar diretamente os possíveis crimes cometidos pela presidência da República, já pediu ao STF que convoque os ministros do governo Bolsonaro e também que obtenha as gravações das reuniões entre Moro e o presidente. Será que as medidas tomadas até aqui pelo PGR são suficientes para evitar os danos da interferência política de Bolsonaro na Polícia Federal? É difícil responder a essa pergunta com precisão. Por um lado, a Polícia Federal é um órgão de Estado no Brasil que tem solidez e que já passou por testes de autonomia. Nunca é demais lembrar que a Polícia Federal conduziu investigações ligadas à Operação Lava Jato, que derrubou várias lideranças do PT em pleno governo do PT. Por outro lado, não é possível menosprezar
o poder de uma presidência da República empenhada diretamente nessa interferência política. O deputado federal Marcelo Calero, associado do Livres, defende que são necessárias medidas mais efetivas para evitar os danos da interferência política de Bolsonaro no trabalho da Polícia Federal. Por isso, ele ingressou com a representação no Supremo Tribunal Federal para cobrar uma manifestação da Procuradoria-Geral da República a respeito de medidas mais duras para evitar essa interferência. Entre elas, a proibição de que Jair Bolsonaro tenha conhecimento de qualquer relatório sigiloso produzido pela Polícia Federal, a proibição do contato do presidente com os responsáveis, os delegados, os superintendentes responsáveis diretamente pelas investigações que interessam diretamente ao presidente, seja relacionadas às suas famílias ou aliados políticos, além da obrigatoriedade de que o presidente obedeça a critérios impessoais, segundo a moralidade, como pede a Constituição Federal, para a indicação na direção-geral da Polícia Federal. Calero também pede a posição do PGR sobre um possível afastamento cautelar do presidente, que teria como objetivo pôr fim às interferências indevidas até a conclusão das investigações. A Constituição prevê que os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, devem atuar de forma independente e harmônica entre si. No entanto, o que a gente tem visto ultimamente é muito mais tensão do que harmonia, especialmente entre o Executivo e o Judiciário. Essa novela tem alguns novos capítulos e quem vai resumir pra gente é o consultor jurídico do Livres, Irapuan Santana. Mano, parece que a queda de braço entre o Judiciário e o Executivo vai continuar essa semana. Para você ter uma ideia, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele determinou a suspensão da retirada do corpo diplomático venezuelano do território nacional, indo contra o ato do Bolsonaro. Além disso, o ministro Marco Aurélio, também do STF, ele propôs uma mudança no regimento interno do Supremo para evitar decisões monocráticas desse tipo, para que atos questionados de outros poderes sejam julgados apenas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Repercutindo toda essa questão, temos também um artigo publicado no Conjur do professor Ives Gandra, falando sobre essa harmonia e independência dos poderes que parece que está abalada nos últimos tempos. E além disso, para fechar o nosso giro pelo Judiciário, nós temos aí uma declaração do ministro Luiz Roberto Barroso falando que a não apresentação dos exames, ou do resultado dos exames do Bolsonaro com relação ao Covid-19 acarretaria crime de responsabilidade, o que, ao nosso entender, guardadas as devidas vênias, está um pouco equivocado. É isso, mano. Até a próxima. Outro tema muito sério que a gente deve prestar atenção é a tentativa de uso político das Forças Armadas. Isso é muito grave. E foi o que o presidente fez em seu discurso no domingo, quando afirmou que as Forças Armadas estariam ao seu lado. Já falamos sobre isso ontem. Qual que é a novidade? O Ministério da Defesa, que coordena o trabalho das Forças Armadas, publicou uma nota ontem desmentindo e desautorizando o presidente. O documento é enfático ao dizer que as Forças Armadas cumprem a sua função constitucional, que elas são organismos de Estado e que respeitam a independência dos poderes e, além disso, estarão sempre ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade. Outro ponto muito importante do documento é o repúdio explícito às agressões que foram cometidas contra profissionais de imprensa no domingo. Aliás, o PGR também solicitou ao STF uma investigação sobre isso. Na prática, essa manifestação das Forças Armadas é uma manifestação clara de independência e uma postura crítica em relação ao bolsonarismo e a essa insanidade que tem tomado o presidente e os seus seguidores. Portanto, é uma boa notícia para a democracia brasileira. 26 anos após a privatização da empresa, o governo anunciou ontem que vai voltar a investir na Embraer. A notícia vai no sentido de aumentar a participação do Estado em empresas e, portanto, contradiz as promessas do ministro da Economia,
Paulo Guedes, que sempre fala sobre a importância de privatizar as estatais e também de diminuir as diversas participações minoritárias que o Estado brasileiro mantém em empresas. Vale contextualizar que a medida acontece em um momento complicado para o setor aéreo, é inegável, porque eles estão sofrendo com a grande redução do número de voos e com isso, enfim, da demanda como um todo, e que também a medida não configura uma reestatização, porque a participação do governo deve ser minoritária, mas não deixa de ser mais um elemento de preocupação pelo afastamento entre as medidas que o governo Bolsonaro toma na realidade e o discurso liberal prometido pela equipe econômica. No saldo até aqui, o governo Bolsonaro não tem nada de liberal, inclusive na economia. E hoje, 18 horas, eu vou dar o meu workshop Marketing Eleitoral Digital. Então, se você quer saber como conquistar votos muito mais barato... Esse foi o Livros de Notícia de hoje e não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira tem sempre conteúdo novo para você com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.